Olá pessoal, aqui é José Gomes, JG Tools. Nesse vídeo eu vou explicar como fazer as configurações básicas do Linux CNC usando a controladora chinesa de 5 eixos, tá? Que é a que eu uso atualmente com os drivers 556. São esses aqui. A controladorinha ali no fundo. Bom, depois de instalar o sistema, todo o Linux, tá? Que é a instalação bem simples, mas depois eu vou fazer um vídeo explicando como fazer download, fazer gravação em um pendrive, fazer instalação, tudo certinho, ok? Mas esse vídeo é focado apenas nas configurações mesmo. Você vem aqui primeiro em Application Menu, CNC, e abre aqui Step Conf Wizard, tá? Assistente de configuração de passos. Clica aqui em Start. Aqui você vai clicar em Create a New Configuration, ok? Se você já tiver uma configuração que já foi feita antes e precisar mudar algum parâmetro, em vez de criar uma nova aqui, você clica aqui em Modify. Modify serve justamente para você modificar uma configuração já existente, criada previamente pelo programa, ok? Aqui ele só está falando que vai criar um atalho ali na área de trabalho para facilitar o acesso depois que você tiver concluído suas configurações. Aqui clica em Forward, que é avançar. Aqui você vai digitar o nome que você queira que apareça aquele atalho lá na área de trabalho aí no desktop, tá? Eu vou colocar CNC JG Tools. Opa, saiu um aqui a mais. JG Tools. Aqui Axis Configuration, tá? O meu caso aqui é XYZ mesmo, porque é uma router 3 eixos, só tenho 3 motores, tá? Você pode também criar uma configuração para torno, esse leite aqui que tem eixos X e Z, ou uma router que tenha um quarto eixo, com eixo A aqui integrado, tá? No meu caso é esse aqui mesmo, só 3 eixos. Aqui eu mudo o padrão das unidades da máquina, que ele vai me mostrar ali os parâmetros, tá? Eu mudo para milímetros, não quero em polegadas, então eu quero tudo em milímetros. Só mudar aqui. Aqui ele tem os drivers predefinidos, mas não tem essa controladora e tampouco os drivers que a gente usa. Então deixa aqui em Other, que seria outros, tá? Deixa aqui nessa opção que já é a padrão que ele aparece. Aqui em Drive Time Settings, isso aqui são as configurações muito específicas para cada driver. Você precisa ter esses parâmetros aqui do seu fabricante para poder mexer aqui, tá? Se você deixar padrão, ele funciona bem, tá? Não precisa mexer, se preocupar com isso aqui. Aqui o One par port ou Two par ports, aqui o que significa? Aqui é se você tem apenas uma controladora ou duas controladoras. No meu caso aqui apenas uma controladora, mantém aqui no padrão. Aqui tem um ponto muito importante. Isso aqui ele vai determinar o que? Se sua máquina tem gargalo, testar a performance da sua máquina para poder rodar bem ou não, tá? Para não ter delay e você ter perda de passo, alguns problemas que possam surgir aí durante uma usinagem que tem um arquivo grande, um pouco mais complexa, como usinagem 3D, por exemplo, que costumam gerar uns arquivos bem grandes. Então, se sua máquina não tiver uma boa performance, você pode ter problemas aí de delay, até de travamento, tal. Tá? Mas o sistema em si, a base Linux, ele é muito mais confiável do que o Windows. Raramente, quando você consegue instalar ele tranquilo em uma máquina, você vai ter problemas depois da máquina resetar, de travar, qualquer coisa do tipo, tá? Isso é bem raro de acontecer. Eu trabalho com Linux há muitos anos, nunca presenciei uma máquina que conseguiu fazer a instalação com sucesso acontecer esse tipo de coisa. Como é bem corriqueiro nas máquinas com Windows que a gente vê aí no dia a dia, tá? Então o que acontece? Você precisa inserir um valor aqui nesse campo que você vai obter clicando aqui nesse Test Base Period Jitter, tá? Clicando aqui, ele vai abrir essa tela, que é esse How Latency Test aqui, tá?
Isso aqui ele vai o quê? Vai testar a latência, que é o tempo de resposta que sua máquina dá quando está com processamento alto em uso, bastante memória em uso. Então, para testar isso aqui é legal você abrir alguns itens, algumas coisas aqui que é para poder ver até onde sua máquina vai. Quanto menor esse número aqui, melhor, tá? Então, se você tem um número menor aqui, significa que sua máquina é muito boa. A minha normalmente gira nisso aqui, tá? Mesmo eu abrindo programas, ele não passa de 12 mil. Então, é bem tranquilo. Então, você, depois que abrir, deixar uns programas executando por um tempo, você anota esse valor aqui, esse que está em negrito, tá? No caso aqui, tá vendo? 11.630. E digita ele aqui. 11.630, ou o que você obter lá, obviamente, tá? Feito isso, aqui você não precisa mexer mais nada, tá tudo certinho. Avança. Aqui ele já vem predefinido para essa controladora aqui, alguns itens aqui já estão corretos, tá? Esse stop out, os eixos X, Y e Z todos estão certinho, tanto passo como direção já estão nas opções certas, tá? Como a minha máquina é só 3 eixos, não tem um eixo A, eu vou desativar esse aqui, que seria do A, tá? Aqui no pino 14 dessa controladora, em vez de spindle CW, que é counter clockwise, que é o sentido horário de girar o spindle, tá? Eu mudo aqui para esse Amplify Enable, que é o enable do driver para manter os motores energizados. Essa função é muito importante que você ative por conta do que? Quando você vai trocar uma fresa, tá usinando alguma coisa que precisa trocar fresa, tal, sem desligar a máquina, sem concluir o seu G-Code, se você não tiver com essa função habilitada no driver e configurada aqui no Linux, o que vai acontecer? Na hora que você for apertar ou desapertar a fresa do spindle, a máquina vai se mover, vai se movimentar. E com isso aqui habilitado, evita que a máquina mova os eixos durante uma troca de ferramenta, tá? Então isso é muito importante, tá? Esses outros passos aqui, meu spindle não é controlado pelo Linux, então eu desativo todas essas opções aqui. Eu tenho aqui no botão de entrada, eu uso aqui o stop no pino 10, tá? Então é esse stop in aqui. Aqui é o out, aqui é a entrada dele, tá? Então aqui eu uso ele. Preciso ativar essa opção de invert, porque senão ele fica... Tem os botões que são NA, NA e NC, tá? Normal, desculpa, NA e NF, que é normal aberto e normal fechado, tá? Então, dependendo do tipo de botão que é o seu, se é aberto ou fechado, você tem que inverter isso aqui ou não, tá? Se você tiver um probe, você vai ver qual pino na controladora você conectou, se no 11, 12, 13 ou 15, e vai especificar aqui, esse probe in, tá? Se não tiver, você deixa simplesmente aqui como não usado. Uma coisa que é importante aqui, ó, nos pontos de direção, se sua máquina, depois de configurado, estiver andando para o lado errado, você manda aí para a direita, por exemplo, ele vai para a esquerda, você clica aqui no direção para inverter a posição. Então você não precisa inverter fisicamente nos cabos do motor, tá? Você pode inverter a lógica aqui que ele passa aí para o lado contrário. O meu aqui é exatamente assim, tá? O X ele precisa estar invertido, senão eu mando para a direita e ele anda para a esquerda. Tá? Feito isso aqui, aqui está tudo configurado. Nessa tela aqui, você só vai mexer se você tiver alguma screen customizada que você quer que apareça lá na tela principal do Linux, do CNC, tá? Do CNC. Senão você não precisa mexer em nada aqui. Só avança. Aqui que vem os pontos importantes onde você vai configurar os passos e a área útil da sua máquina, tá? Aqui em motores CEP por revolution, aqui o que é? Quantos passos o motor anda para dar uma volta completa, 360 graus. O padrão, motores NEMA 23 padrão é 200 passos, tá? Então você mantém aqui 200. Driver micro stepping, o que é? Isso aqui é igual você setou lá fisicamente no seu driver, tá? Se você colocou 2, 3, 4, você tem que especificar essa opção aqui.
Se você colocou meio passo, passo completo, se fosse um passo completo, 200, por exemplo, seria um aqui. No meu caso, eu estou usando configurado meus drivers como meio passo, então aqui é 2, tá? Que é 200 vezes 2, então vai dar meio passo, tá? Aqui no Palletif, o que é? Se você tem uma redução com relação de polias no motor, entre o motor e o fuso, fazendo acoplamento. Se você não tiver redução nem polias para aumentar velocidade ou para reduzir velocidade, você vai manter aqui a relação 1 para 1, tá? Se seu fuso tiver acoplado diretamente ao motor através de um acoplador, aí que é o meu caso. Então aqui mantém 1 para 1. Lead screw pitch, aqui é o passo do fuso, tá? Meus fusos são todos 16 milímetros, passo 5. Então aqui o passo é 5, tá? Em maximum velocity e maximum acceleration aqui, tá? Aqui é o que é? É a velocidade máxima que a máquina atinge e a aceleração máxima que você especificou para que ele atinja essa velocidade máxima, tá? Note que aqui está em milímetros por segundo e aqui em milímetros por segundo quadrado. Então o que vai acontecer aqui? Se eu colocar 25 aqui, a máquina vai chegar no máximo aí a 1500 milímetros por minuto, ou seja, 1,5 metro por minuto. Isso aqui é muito importante você configurar de acordo com sua estrutura, com seus motores. Eu recomendo que você comece com um valor bem baixo aqui e vá testando e vendo como a máquina se comporta, tá? Daí você vai aumentando aos poucos aí para chegar no ponto ideal da sua máquina. Essa aceleração aqui é extremamente alta, tá? Se você, por exemplo, colocar aqui 25, recomendo colocar isso aqui no máximo 250. Eu vou deixar de 750 e vou aumentar aqui para 50, que vai dar 3 metros por minuto. Minha máquina tem capacidade de até 8 metros por minuto sem ter problemas, tá? Mas como aqui é uma configuração de teste, eu vou colocar só 50, que vai dar 3 metros por minuto. Aqui, Home Location, se você não tem sensores de fim de curso configurado, você não especifica nada, você vai deixar isso aqui 0. Esse Table Travel aqui é onde você especifica o tamanho da sua área útil, da sua mesa. Eu costumo colocar um pouco a mais, tá? Mas lembrando que esse pouco a mais aí, sua máquina vai dar batente, tanto para a esquerda como para a direita, tanto no início como no final dela. Então, tem que tomar cuidado com essa opção aí. Se sua máquina tem 500 por 500, você especifica aí 500 por 500, desde que não bata lá no fim, tá? Se bater, você diminui isso aí um pouquinho, ou lembra que está configurado dessa forma, tá? Lógico, se tiver 500 por 500 e você tem Home Location configurado aqui, sensores de fim de curso, você vai perder um pouquinho dessa área útil, vamos dizer que 10 milímetros para cada lado. Então, em vez de 500, você configuraria aí 480, tá? Para ele chegar nos fim de curso, mas sem dar batente em nada. No meu caso aqui, minha área útil do X é 750, que eu coloco 800. Esse valor aqui precisa ser negativo. Se não for negativo, a máquina vai andar só metade do que você especificou aqui. Ela vai andar tudo para um lado, depois ela volta só metade. Então esse valor aqui precisa ser negativo e esse último aqui positivo, tá? Home Switch Location, aqui é quando você ativa essa função, aí depois você vai precisar, ele só ativa esses campos quando você tem o switch habilitado, tá? Aqui você especifica quantos milímetros ele tá dessa área útil, para poder ele saber exatamente a posição e não consumir muito espaço da sua área útil, você não ter muita perda, tá? Esse Home Switch Velocity aqui, isso aqui está tudo relacionado, esses 3 itens, tá? A gente não mexe em nada se não tem as funções habilitadas, mantém aqui. E aqui embaixo você tem esses parâmetros. Aqui, esse Time to Accelerate, to Max Speed, o que é? É o tempo que ele leva para atingir a velocidade, essa velocidade aqui, acelerando com esse valor, para atingir essa velocidade. Ele leva esse tempo aqui em segundos, tá? Você vê que é um tempo muito baixo, muito baixo, porque minha aceleração está bem alta. Note que eu diminui para 250, vê que ele já foi para 0,2, tá? Então tem uma diferença bem gritante aí. Quanto maior a aceleração, menos tempo ele vai levar para atingir essa velocidade máxima aqui. Aqui é a distância para aceleração máxima, tá? É o tempo em milímetros que ele percorreu para chegar na velocidade máxima. Você pode notar aqui, ó,
que 1.6 milímetro ele já está na minha velocidade máxima, tá? Que tem uma coisa que eu não gosto no Mach 3 que ele vai acelerando isso aí muito gradual, ele não vai instantâneo, ele vai bem aos poucos. Isso aqui eu acho muito eficiente, muito bom. Mas isso exige que você tenha uma estrutura robusta, uma máquina confiável, porque senão você pode ter perda de referenciamento aí do seu ponto zero. Se você não trabalhar com coordenada máquina, for coordenada software, você vai ter problemas aí, tá? Então tem que pensar bem nesses valores. Aqui esse pulse rate aqui, o que é? É o quantos pulsos ele vai enviar, a frequência dos pulsos que ele vai enviar para atingir esses parâmetros aqui, tá? Então isso aqui ele calcula tudo automático, baseado nessas duas opções que você configurou. 80 steps por milímetro, 80 passos por milímetro, tá? É quantos passos por milímetro ele vai dar para dar um giro completo aí de 360 graus. Isso aqui é relacionado com o passo aqui do fuso, tá? Então, se você mudar aqui para 10, você vê que os steps aqui, ele vai dar só 40, porque o fuso tem passo 10, tá? Então, quanto menor o passo do fuso, mais passos ele vai dar para dar uma volta completa, tá? Então, basicamente aqui é isso. Espero que tenha entendido e compreendido bem, mas é bem básico, é isso aí mesmo, tá? Aqui, nos próximos eixos, se seus fusos forem idênticos, você só vai copiar os mesmos parâmetros que colocou lá e especificar sua área útil. Não precisa fazer mais nada. No meu caso aqui do meu Y550, eu coloco o menos 600 aqui, tá? Do resto, aqui tudo já foi explicado. Você pode notar que tá tudo igual aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, só vou mudar aqui a velocidade máxima para 50 para ficar igual aos outros. E aqui eu vou especificar os meus valores aqui do meu Z, que é 120 milímetros de curso, tá? Avança. Ele concluiu todas as configurações, ele fala aqui que todas as informações foram coletadas. Para você clicar em dono, que seria concluir, igual um concluir em português, para gravar suas configurações em um arquivo no disco, tá? Aí ele fala aqui, ó, se você tiver alguma experiência com travamentos enquanto roda o Linux MC, para você diminuir aquele valor de velocidade que vai afetar justamente aquele base period lá, que é onde a gente especificou aquele teste de latência, tá? Então isso aqui ele está falando que se você tiver algum problema de travar o fuso, de trancar, de perder passo, tal, você precisa rever esses parâmetros aí. Aqui é umas informações que não tem muita importância, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, ok? Aqui feito isso, só clicar em Done, que é para concluir. Ele fala que vai gravar configurações e vai fechar. Você clica em Yes, sim, tá? Ele criou um atalho, eu tenho vários atalhos aqui na minha área de trabalho, porque tem minhas configurações já, tá? Mas o que eu fiz foi esse aqui, chamado JG Tools. Então eu vou abrir ele aqui. Ele vai ativar meus motores, tá? Aqui você tem uma configuração, tá? Por padrão, isso aqui já fica habilitado. E o que acontece? Eu tenho um botão de stop ativo. Então ele não me ativa, eu tenho que clicar aqui, ó, para poder dar um power na minha máquina. Você vê que ele habilitou. Aí aqui eu já posso movimentar meus eixos, tá? Deixa eu aumentar aqui o enjogue, que está muito devagar. Tá vendo? A minha velocidade máxima eu especifiquei 50 milímetros por minuto, por segundo, desculpa. Então ele vira 3 metros por minuto, 3.000 milímetros por minuto, tá? Essa minha máquina eu consigo trabalhar com ela em G0 com até 8 metros, 8.000 milímetros por minuto, mas como eu só usino metais, dificilmente eu uso essa velocidade. Eu costumo deixar em G0 na faixa de 3.600, 4.000 milímetros, que para mim já atende muito bem, que é uma máquina com área útil pequena para percorrer todo esse perímetro da máquina, não demora. Obviamente, se você tiver uma máquina de 3 metros, esse tempo aí é muito baixo. Esse tempo não. Essa velocidade é muito baixa para percorrer 3 metros, tá? Então, quanto mais velocidade você tiver em G0, melhor. Obviamente que isso tudo depende da sua estrutura, tá? Não é simplesmente fazer aí e tá tudo certo. Aqui para abrir um G-Code a gente clica aqui na pastinha.
Aqui no meu desktop eu tenho vários G-codes aqui, vou colocar um para simular, tá? Um que não tenha, vou colocar esse aqui. Carregou o G-code, você vai posicionar sua máquina aí nas suas coordenadas. Aí você tem que ver se você está trabalhando com coordenada máquina, usando G53, 54 por aí por diante, ou se você está usando coordenada software, tá? Eu uso coordenada software por não ter sensores de fim de curso, então não dá para usar coordenada máquina, então tem que ser software mesmo. Eu posiciono meu material ali onde eu quero, zero todos meus eixos ali nas bordas dos materiais. Feito isso, tá, zerou, tá todos os eixos. Isso aqui indica que os eixos estão zerados, tá? Aqui ele vai mostrar a velocidade, e esse DTG aqui é distance to go, ou seja, distância para chegar no ponto de destino, tá? Então o que acontece? Quando ele está com a velocidade que está em movimento, ele vai mostrando uns parâmetros aqui, que é quanto tempo ele está levando para ir de um ponto até o outro. Mas essa informação aqui é irrelevante. Foca nisso aqui, que é a velocidade, e aqui são as coordenadas, quanto que ele está se movimentando em cada eixo aqui, tá? Aqui nesse feed override aqui você consegue aumentar até 20%, então se você tem 3 metros por minuto, você consegue jogar mais 20% em cima dele, tá? Se você achar que tá devagar, mesmo que esses 3 metros estejam limitados no G-Code, ele consegue aqui fazer um override em cima do G-Code e acrescentar 20% de velocidade em cima. Aqui jog speed é quanto você vai movimentar a máquina manualmente ali pelo cursor de setas ou pelo seu pendente lá, que é o controlezinho de joystick, tá? Quanto que você vai fazer isso. E Max Velocity ali é se você vai trabalhar na velocidade máxima do que você especificou no G-Code, lembrando que se você especificar 4 metros por minuto e sua máquina está configurada para 3, obviamente ele vai bater só 3, não vai chegar a 4, tá? Então, por exemplo, se eu vou usinar uma chapa de alumínio, eu não vou usinar a 3.000 milímetros por minuto, aí. Eu costumo fazer a 1.700, 1.800 no máximo, 2 metros por minuto na usinagem de alumínio, tá? Então você, por exemplo, se você esqueceu lá e jogou seu G-Code muito alto lá, tá batendo uns 3.000 ou mais, tal, você pode fazer um override aqui, ó, e dizer, mas eu não quero que vá a 3.000, eu quero que vá só a 840 por minuto. Só mexer nesse slidezinho aqui até o tanto que você quer. Feito isso aí, configurou tudo certinho, clica no botão de play, aqui ele vai executar. Então eu vou virar para a máquina depois mostrar ela funcionando. Ó, a velocidade está aqui, porque isso aqui está limitado no G-Code em 600 milímetros por minuto. Note que mesmo estando em 1625, tá, ele está limitado a 600. Aqui, ó, você vai executar uma próxima linha do G-Code. Se ele estiver parado aqui, você executa uma próxima. Aqui você dá pausa. Você não perde seu trabalho, ele simplesmente dá pausa e fica lá, ok? Continua, e aqui é um stop, tá? Aqui são funções bem básicas que você consegue entender facilmente. Acho que nem vale a pena perder tanto tempo explicando isso para não deixar o vídeo tão longo. Aqui você só alterna a posição de visualização de tela, tá? Aqui a vassourinha, você limpa a tela aqui, ó. Ele vai marcando conforme vai usinando aqui, ó. Ele vai marcando aqui, aí você consegue limpar. E aqui eu vou mostrar, virar para a máquina, mostrar que ela tá lá em execução. Dá para ver, tá se movendo lá. Até castanha tá solta ali do X, tá se movendo ali, mas dá para ver. Ok? Espero que tenha ficado bem claro, que todo mundo tenha entendido. Se inscreve no nosso canal depois, deixa aquele like para dar uma ajuda aí pra gente, que é sempre bom, tá bom? Até mais!